Olá, Olá! tudo bem? Epá, tá aí contigo. Também, como é Pronto. que estás desde a última vez? Epá, desde a última vez estou muito melhor. Estou muito mais ótimo. crescido. Menos dores, não é? Menos dores. Sim. Não tenho dores. Aquelas dores nas costas, não? Não tinha dores nas costas. Opa, então com quem é que andei a falar? Ai meu Deus. E ela quem vai ficar com uma dor nas costas não tarda, eu sei quem é. Ai o caraças. Sejam bem-vindos. Olá. Esperemos que não tenham dores nas costas, porque é muito desagradável. Sim. Hoje então vamos falar de um filme que se chama Yesterday. Yesterday. Sim. E passo a palavra Foi ao logo. meu colega. Está bem. O Ora meu bem, colega com pincha, Pedro. claro que tenho. Claro que tenho. Mas que lá por isto ter um podcast não posso mostrar, mas está cá. Temos que... É só para garantir. Pronto. Ai o caraça. O Yesterday, para quem não sabe, é um filme onde eu não queria chamar esta palavra, mas é só para perceberem, onde um artista falhado, pronto, falhado é muito forte, mas um artista falhado, Com pouco sucesso. pronto, de repente acontece uma coisa qualquer e as pessoas não se lembram de várias coisas, não é só de uma. Pronto, acontece um apagão e depois há um acidente e depois, não sei, há ali várias coisas, Sim. pronto. E basicamente as pessoas não se lembram de várias coisas. Uma delas, que ele descobre muito cedo, é que as pessoas não se lembram dos Beatles. Yeah. Pronto. E ele, sendo um artista e sabendo as músicas dos Beatles, aproveita esse facto para basicamente pôr as músicas cá para fora. Exatamente. Ou seja, lançá-las como se fossem dele. Uhum. Pronto. É um filme que tem quase 2 horas, é 1h56. É um filme que tem um IMDb rating de 6.8 e no Rotten Tomatoes tem um Tomatometer de 64, que é mais ou menos, mas a audience adorou o filme, 89%. Uhum. Pronto. E é um filme interpretado por um ator que eu não conhecia, Himesh Patel, não conhecia. Também não conhecia. Mas depois há outros que eu conhecia. Pronto, a Lily James é muito conhecida, faz 500 e 600, 1722 e 42,6 filmes. Uhum. E a Sofia Di Martino eu também conhecia porque faz a menina do Loki, a Loki fêmea, para quem viu a série. E depois há um que acho que vocês não conhecem, que é o Ed Sheeran, mas isso não interessa. Sim, isso aí. Sim, esse aí não interessa para o caso. Mas pronto, é um filme em que basicamente é um bocadinho fantasia, não é? Essa parte das pessoas não se lembrarem. Sim. Mas é um filme que eu acho que ilustra mais ou menos de uma forma de comédia, mais ou menos de uma forma real, como é que é o mundo da música. Ou seja, dá para passar ali umas ideias de, ok, às vezes não é tipo isto ou aquilo, mas é uma cena que ninguém estava à espera e tu fazes aquilo e de repente tens sucesso na música e pronto, é assim, é um bocadinho isso. Até porque as músicas do rapaz, nós ouvimos algumas originais no início, não eram más. Pronto. Não eram más. Não eram más. E então, pronto. E eu quero começar o filme, a crítica do filme, dizendo: eu sou o maior não fã dos Beatles. Existe à face da Terra. O maior não fã. Não gosto nada dos Beatles. Ela está a olhar para mim com uma cara de quem me vai dar um pontapé, não sei porquê, mas eu sou o maior não fã dos Beatles. Não tenho nada contra. Sim. E acho que foram super importantes na música, mas é aquela banda que eu não consigo pôr a tocar. Não gosto. Portanto, não vou falar mal porque dou-lhes todo o mérito que tem, mas não é uma coisa que eu diga é fixe um filme sobre os Beatles. Não vou por aí. E então o meu primeiro comentário que eu tenho é: já que não sou grande fã dos Beatles, eu bem que me podia esquecer das músicas deles. Fazia-me uma diferença do caraças, não me interessava minimamente. Tipo, à vontade. Mas realmente é tipo um ícone, entre aspas, não é? Para toda a gente em geral. Sim, além das pessoas terem gostado muito dos Beatles, não é? Venderam de carago, não é? Não há grande maneira de dizer isto de outra maneira. Eu acho, honestamente, apesar de eu não gostar, acho honestamente que eles deram início, não foram só eles, mas deram início ao movimento do rock ou rock and roll, basicamente. Estás a ver? Pelo menos aquela maneira de ter a banda construída. Estás a ver? Eu acho que isso deve-se aos Beatles e não só, pronto. Há quem atribua a outros artistas, Buddy Holly e não sei o quê, mas eu acho que os Beatles foram quem trouxe isso para o mainstream, digamos assim, com todo o mérito, mas eu continuo a não gostar. Pronto, Portanto, podíamos esquecer das músicas deles à vontade e obviamente estou a brincar com isso, não. Sim. Mas pronto. Depois há uma fala que eles comentam, ou seja, a Lily James, a atriz que faz de Ellie Appleton, vamos chamar Ellie porque Appleton é um nome estranho, e o Himesh Patel que faz de Jack Malik, o Jack e a Ellie,
estão a ter uma conversa depois de um concerto, não é falhado, mas estavam lá 4 pessoas e 3 eram família, portanto Sim. Bem, é um concerto falhado, vá. E a certa altura eles falam miracles can happen, e depois eles vêm no carro, chateiam-se, blá blá blá. Sim. E o que é que acontece? A gaja trava? Não é isso. Miracles can happen. Sim, o miracle happen. Sim. Coincidência, não dava nada à espera. Óbvio, não é? Óbvio. É que esta é daquelas cenas que tu, quando ouves alguém dizer num filme Miracles can happen, tu já estás à espera. Ok, então dou 30 segundos para acontecer um milagre. E assim foi. O gajo foi atropelado. Ou seja, eu também tive uma premonição. Pronto. Estás a ver? Eu parece que adivinho estas coisas. Superpoder. O meu superpoder é adivinhar as porras dos filmes. Exatamente. Vês? Que são óbvias para toda a gente. Exatamente. É o superpoder do mundo inteiro. Sim. Mas pronto. Ok, é isso que foi. É só para te preparar, imagina, adormeceste. A gaja diz isso, tipo, estás meio ali meio a dormir, a gaja diz, olha, os milagres podem acontecer. Pronto, e tu, espera, vai acontecer alguma coisa. Tu ligas logo ali o... Se eu estiver a dormir já não estou a ouvir a gaja. Não, estás assim meio a dormir, meio ali no lusco-fusco, estás a ver? Sim, e eu sou isso. Sim, espera, tenho que ver isto. Vai acontecer alguma coisa. É a parte de eu começar a abrir os olhos quando nascer. Pronto. É para não perder pitada do milagre. Sabes como é que se faz? Está bem. Pronto. Parece bem. Pronto, e depois o milagre, lá está, como eu disse de início no meu mini resumo, é que há um apagão. Há um apagão. Em que ele vai de bicicleta. Sim. E o apagão apaga tudo. Ou seja, tudo. Não é só a grelha elétrica, mas, por exemplo, o autocarro fica sem luzes também. Sim. E o que é que acontece? O autocarro basicamente atropela o nosso ator principal, coitado. Coitadinho. Eu até, se ele tivesse as luzes ligadas, eu dizia que era racismo. Atropelar uma pessoa de etnia era racismo. Era. E isto hoje em dia, portanto, cuidado com essas porcarias. Mas como tinha as luzes apagadas, não se pode criticar o driver, o bus driver. Ele não viu, mas tinha o luar. Não chegava. Não chegava, nunca chega, obviamente. Um gajo de bike as pessoas não vão ali, não é? Senão ninguém usava luzes. E também tenho outro comentário sobre esse acidente, que é o gajo voou seguramente 15 metros. Certo. Ou seja, levas com autocarro. Um autocarro com O. Começa por OTO, autocarro. Sim. E voas 15 metros. Sim. O que é que te acontece? Partiu 2 dentes. Não, mas também ele partiu mais coisas. Não é que ele estava no hospital todo... Não, o resto estava só com mazelas. Não, foi? Sim, não. Quer dizer, pelo menos nada de essencial. Não tinha nenhum braço às costas, não tinha nada. Ok. Olha, comparando com o meu pequeno acidente, sim, não é? Sim. Eu parti logo o ombro. Eu conheço um gajo que foi atropelado por um caminhão. Certo. E foi devagarinho. Ou seja, deve ter sido... Um toque. Não foi um toque, porque ele não caiu só. Mas, e teve em coma durante 3 meses. Foi, coitado. Atenção. Ou seja, o que eu quero dizer é, isto é super irrealista. Se ele, é assim, lá está. Se a gente tivesse visto que o ator no filme tivesse ficado tipo logo a seguir, né? Tipo a bike tombava, ok, podia acontecer, o autocarro vinha devagar. Mas não, quer dizer, ele voou 15 metros. Se ele voou 15 metros, o impacto foi do caraças. Portanto, ele morreu. Ele está aí no céu a sonhar com isto tudo. Isto não é, e que a sua música teve sucesso. Sim, ele está aí no céu a sonhar com estas cenas. Isto não aconteceu nada a partir daqui, portanto o resto não é filme, é a imaginação de um gajo que faleceu. Está bem? Pronto. E depois acho, é assim, é uma coisa, isto agora tu vais dizer, que pilinhas. Ok. Para quem não sabe, eu toco guitarra há praticamente 18 anos, mais ou menos. Não profissionalmente, não é nada disso, mas faço há 18 anos. E o que eu quero dizer com isto é, chateia-me quando nos filmes eles contratam um ator qualquer e esse ator não sabe, por exemplo, neste caso, tocar guitarra. Isso chateia-me de carago. É que às vezes só precisavam de aprender tipo 4 acordes, 5 acordes para aquela... para fazer aquela cena, e nota-se perfeitamente que o ator pegou naquela porra ontem. E isso chateia-me profundamente. Porque eu tenho a certeza que havia atores que foram ao casting que sabiam tocar guitarra. Num filme que é sobre um gajo que toca guitarra e dá concertos. Pronto. Estás a perceber? Mas se calhar não tinham os dentes tão grandalhões. se ficassem sem eles iria-se tudo bem, mas é assim, mesmo que ele não aprendesse a tocar guitarra no sentido de vamos aprender a tocar guitarra, não. Olha, vais ter que fazer este acorde e é assim. Tipo, lembra-te da posição dos dedos e depois vais fazer este.
Pá, e era uma coisa que ele teria que aprender, assim como... Sim, pelo menos nas partes em que filmam ele... Exatamente. Okay. Por exemplo, o Jackie Chan, durante muitos anos, e não sei se sabe ainda, falar inglês. O que é que acontecia? Antes das cenas, alguém lhe dizia, olha, vais dizer isto. E ele não sabia o que é que estava a dizer, mas dizia aquilo. Ok. Estás a ver? E tu pensas, olha, o gajo até sabe falar inglês, tipo, arranhado, mas sabe. Aqui não é o caso. Tipo, quem souber minimamente sobre guitarras, sobre música em geral, talvez até, sabe que ele não sabe... Pronto. E isso chateia-me. Pronto. Isso é uma coisa que acontece-me mesmo em muitos filmes com pianos. Há muitos filmes em que se toca piano, séries e tudo, e nota-se que as pessoas não sabem tocar. Epá, não custa nada aprender 3 ou 4 acordes, pá, e fazer uma boa figura para os músicos todos que existem no mundo ficarem tipo, sim senhor, pelo menos é só trabalho de aprender 4 acordes. Estou a entender. Mas pronto, olha, foi o que saiu para ele. Sim, tudo bem. E eu digo-te já, gostei muito do ator principal. Tudo o resto, achei que foi um ator impecável e gostei muito. Ele tem aquela cara de tipo, estou bué assustado, não sei se é propositado, se não, mas tem aquela cara bué assustado, o que é que eu estou aqui a fazer quando começa a subir por causa das músicas dos Beatles, não é? Sim, claro. E eu acho que ele interpretou bué bem o papel de tipo, estou bué assustado, mas bora lá fazer, continuo bué assustado, mas bora lá. Pronto, não tenho nada a dizer, é só mesmo esta nota que faz-me alguma diferença, quer dizer. Ok. Pelo menos aprendo a tocar uma merda. E ainda por cima músicas dos Beatles que são cagativas, man. Eu não sei essa parte, não sei avaliar. Lamento. E depois há uma altura, nós vamos, para quem não viu o filme, nós vamos descobrindo que não foi só os Beatles que as pessoas esqueceram. Houve mais coisinhas. Como por exemplo? Como por exemplo a Coca-Cola. Exatamente. E a minha nota é, damn, a Coca-Cola também desapareceu. Fucking hell, isso é que não. Os Beatles podem levar à vontade, para mim. O que é feito o Pai Natal? Agora, a Coca-Cola, não me levem a Coca-Cola. O que é que eu vou beber com as minhas pizzas quando vou comer fora? Pepsi? Não é a mesma coisa. Eu não gosto nem de uma nem de outra. Uma Coca-Cola não sei com gelo e limão. Distinguir. Tem que haver Coca-Cola. Mas tu consegues distinguir uma Pepsi de uma cola? Consigo. A sério? Sim. Um dia vou-te fazer esse teste. À vontade. Estou super confiante, consigo. Vou-te fazer esse teste e depois vou dizer se conseguiste ou não. Consigo? Não sei, porque para mim... não sei, é aquilo. Eu estou bem habituado. Sempre que tenho um almoço de negócios ou uma coisa do género e vou almoçar fora, sim, eu peço sempre uma Coca-Cola com gelo e limão. Sempre. Seja que comida... Quer dizer, a menos que o pessoal todo peça uma garrafa de vinho. Mas peço sempre Coca-Cola com gelo e limão. É tipo... eu nem sou assim o maior fã da Coca-Cola, mas é tipo uma tradição que eu arranjei. Estás a ver? A primeira vez fiz, o negócio correu bem e a partir de agora, tipo, torna-se a minha meia da sorte. Estás a perceber? Sim. E então peço sempre. E eu sei muito bem o sabor da Coca-Cola e sei distinguir da Pepsi, sim. Ok, temos que ver isso. À vontade. Está bem. À vontade. E podes gravar e filme e pôr no YouTube e vais ver que eu acerto. Ok. Super confiante. Está bem. E depois não acerto nenhuma. Pumba. Yeah. E depois eu tenho aqui uma nota que é, chegamos a uma certa altura do filme em que a personagem principal passa a ser o Ed Sheeran. Deixa de ser o senhor Jack Malik, exatamente, e passa a ser o Ed Sheeran. Ok, eu se tivesse o Ed Sheeran num filme eu também, entre aspas, o usava muito. Ora bem. Mas tentava que não atrapalhasse tipo a história principal do Mas eu acho filme. Que ele nem atrapalhou. Eu acho que a certa altura, eu acho que era o Ed Sheeran era o principal e o outro gajo ia acompanhar. Certos momentos houve ali uma parte em que sim, mas foi muito breve. Até porque depois, o que eu notei no Ed Sheeran até é que ele ficou com um bocado de, não é tipo inveja, mas quando eles fizeram aquelas competições a ver quem é que era o melhor a compor. Quem é que escreveu uma melhor música em 10 minutos. Ele aí fez expressões tipo bem triste e desiludido do género, és melhor que eu e eu não valho nada e não sei o quê. Pronto. Não, o Ed Sheeran como ator eu achei uma agradável surpresa. Exatamente. Pensei que fosse muito mais parolo. Não é que seja o melhor ator do mundo, mas achei que conseguiu ali passar algumas cenas. Agora, eu acho que a maneira que está escrita o filme, a maneira que está escrita, eu acho que há certas coisas em que o Ed Sheeran come completamente o filme. Basicamente ele quem vir certos bocados, o Ed Sheeran é o gajo principal do filme. E eu acho que isso nunca devia acontecer, até porque ele não aparece no póster, não é? Não é sequer mencionado. Mas é bom até. Quer dizer, é assim, não é bom ele não aparecer no póster. Eu acho que, porque para mim foi uma agradável surpresa ver o Ed Sheeran em tantas cenas. Agora, eu acho que é mau se ele as roubar, estás a perceber? Eu acho que ele não devia haver a possibilidade de ele roubar as cenas. Estás a perceber?
Pronto, as cenas continuam a ser do Himesh Patel e pronto. Eu por acaso não senti tanto isso. Senti lá numa parte ou outra, mas foi muito breve. Mas pode ser por aquilo que o Ed Sheeran é para ti. Sim. Ou seja, ele já traz muito mais peso anterior, porque é um músico que está a fazer do próprio músico, ou não seja, não está a fazer de outro músico qualquer famoso, não. O Ed Sheeran faz de Ed Sheeran. Exatamente. Portanto, é um mundo em que, entre aspas, é o nosso, e então, ele já traz esse peso de ser um dos melhores ou um dos maiores músicos do planeta. Pronto, tudo bem, mas acho que devia haver algum cuidado ali da realização, da direção, seja de quem for, em não deixar que ele roubasse algumas cenas, exatamente até por esse peso que ele já tem, não é? Pronto. Outra coisa que desapareceu, que a gente descobre mais à frente, foram os cigarettes. Lembras-te? Sim. Que o gajo está a fazer outra coisa qualquer. E dizia mesmo que pena ter deixado de fumar. Sim, e as pessoas pensam tipo, o quê? O que estás a falar? Pronto, esse também não. Isso para mim, olha, era uma coisa fantástica. Mas eu nessa altura, eu pensei, boa, os cigarettes desapareceram, para mim podiam desaparecer. Nós não somos sponsor por nenhuma cena de cigarettes. Nem fumamos sequer. Mas pensei, as cenas que desapareceram foram tão random, tipo, qual é a ligação? Beatles, o que a gente sabe até este momento, Beatles, Coca-Cola e cigarros. E depois não é música, bebidas e cigarros. Estás a perceber? Ou seja, é uma banda. Sim. E nós ficamos a saber que os Rolling Stones existem. É mesmo uma banda. Sim. E depois a Pepsi existe, a Coca-Cola é que não. É uma marca. Quem pagou mais? E depois os cigarettes, ou seja, todas as marcas de cigarettes desapareceram. São bués. Sim. Estás a perceber? Sim. Eu aí fiquei tipo, mas que coisa é tão random as regras deste filme. Eu acho muito bem, eles queriam, no fundo, era tipo acabar com o tabaco. Eu acho que eles queriam acabar com as coisas que fazem mal à saúde. Beatles, Coca-Cola e cigarettes. Coca-Cola e os cigarros, acho que sim. Aliás, para mim os cigarros podiam mesmo desaparecer, porque é muito desagradável. É muito desagradável para quem não fuma. Levar com o fumo dos outros. Ir a uma esplanada, mesmo que seja tipo uma esplanada aberta, tu apanhas sempre imenso fumo. Não é nada bom, eu não gosto. Eu também não gosto. Deve estar a comer e alguém assim. Se vejo alguém a fumar perto de mim, sou gajo para ir lá pedir para parar. Claro que as pessoas não têm a obrigação se for na rua, mas numa esplanada sou gajo para pedir, especialmente se o fumo estiver a vir na minha direção. Incomoda-me a sério. Eu não iria lá dizer nada porque a pessoa está no seu direito. Está bem, mas eu também estou no direito de pedir. Ele pode não fazer nada. Podes fazer o que quiseres, como é óbvio, não é sempre garantido. Não, é assim, se eu levar uma faca na mão é mais ou menos garantido. Eu sei, olha, vais parar de fumar ou levas uma naifada no rim? Pronto. Mas é assim, é uma coisa que desagradável. Sim. Eu não gosto também. Sim. E às vezes a pessoa nem está assim tão perto de nós, não é? Aconteceu agora há pouco tempo, estou-me aqui a lembrar de uma situação. Sim. Nós estávamos numa esplanada qualquer e o vento estava a bater. Exato, que eu te perguntei, mas quem é que está aqui a fumar? Era uma pessoa atrás que estava. Não era atrás de mim, era mais para o outro lado. Exato, estou-me a lembrar, já não sei que sítio era. Também não sei onde é, mas aconteceu. Mas sim, é muito desagradável, especialmente quando se está a comer, é horrível. Eu depois tenho aqui uma nota que para mim é uma nota que me baixa ao filme de rating. Ou seja, é uma coisa que eu acho que é fulcral, entre aspas, na história. Que é, em 2021, certo. Ou melhor, 2019, que é quando o filme saiu, os Beatles nunca teriam vendido tanto. Ou seja, o que eu quero dizer? A música dos Beatles foi relevante porque foi aquela música naquela altura, naquele período temporal. Uma música feita em 1920, e vocês podem procurar músicas antigas, e se calhar alguns de vocês até ouvem músicas antigas, eu adoro ouvir músicas dos anos 80, 90, mas tenho a perfeita noção que, por exemplo, um dos meus álbuns preferidos, dos Guns N' Roses, o Appetite for Destruction, tenho a perfeita noção que hoje em dia não venderia se calhar nem um décimo. Porque já não há aquela cultura de 80s, aquilo saiu em 1987, o álbum. Sim. Pronto, já não há aquela cultura de rock mais agressivo, hoje em dia é tudo mais para outros estilos, os putos, entre aspas, que é quem consome mais, prefere outros estilos de música, tipo Post Malone, que eu também gosto, mas é outro estilo de música, Ed Sheeran, não é? Já agora. Sim, há vários estilos para várias pessoas. E então eu acho que as músicas quando são famosas ou quando são significativas na história, são porque saíram naquela altura. Ou seja, se saíssem 10 anos depois ou 10 anos antes,
não teriam o mesmo impacto. Eu acho que a música está, toda a arte, mas a música está ligada com a altura em que é lançada. Okay. Pronto. Ou seja, o que eu tenho aqui dito é, os Beatles nunca teriam vendido tanto, ou seja, ele torna-se o maior artista do mundo, mas eu acho que não se tornaria o maior artista do mundo com as músicas dos Beatles. Pronto. Porque as músicas dos Beatles hoje em dia não são assim tão interessantes. Eles têm letras muito bonitas. Eu não digo o contrário, mas naquela altura eram revolucionários. Hoje em dia não. É mais um gajo que tem mais uma banda, que até tem músicas engraçadas, ok, mas é mais um gajo com mais uma banda. Não é mind-blowing, não é algo completamente diferente do que se vê por aí. E, portanto, era preciso alguém gostar mesmo daquele tipo de letras, porque as músicas até, ou seja, o tipo de música que os Beatles criaram, hoje em dia é muito copiado. Portanto, há 500 bandas a fazer o mesmo estilo, digamos assim. E tenho outra coisa a apontar, ainda para baixar um bocadinho mais o rating, mas é na mesma lógica, que é, a música não é só o que se escreve. Ou seja, eu não gosto dos Beatles, atenção, já disse uma vez, mas tenho que admitir que eles tocavam as músicas deles live, com uma garra do caraças. E a maneira de estarem os quatro a interagir no espetáculo era o que os fazia ser os Beatles. Pronto, não é só ter uma música Yesterday, não sei o quê, ou Yellow Submarine, ou não é só a letra, muito passa pela interpretação do artista, até porque muitas vezes não é o artista que escreve as próprias letras, muito passa pela interpretação. Portanto, mais uma razão, e com isto eu não estou a dizer que ele é pior que os Beatles, mas mais uma razão, eu acho que ele nunca teria tanto sucesso hoje em dia, porque primeiro ele estava a interpretar músicas que não seriam escritas por eles, portanto eu acho que nunca passa tanta emoção. Ok. E depois a maneira que se interpreta também é muito importante. Portanto, além da letra dos Beatles hoje em dia para mim já não ser tão relevante, os putos preferem outras cenas, não é? Às vezes nem tem grande letra, é só falar de gajas e dinheiro e carros, mas acho que é também a interpretação, estás a perceber? E isto tudo ligado, lá está, com a altura em que é lançado. Exatamente. Portanto, eu acho que ele nunca, podia ser famoso, mas nunca seria o maior artista como é retratado no filme. Ok. Olha, eu falei durante meia hora agora, diz qualquer coisa também, senão... Não tenho... Ok, estou a ouvir o que disseste, o que tinhas para dizer, está ok. Está ok? Está ótimo. Pronto, está ok, está bem. E depois eu lembro-me disto, comentámos os dois, eu aponto, tu não apontas, mas comentámos os dois, eu lembro-me perfeitamente que nós comentámos que foi, Rasparte à miúda, não sabe travar a porra do carro. Exatamente. Ela trava sempre a fundo. Sempre. É. Os pneus daquele Mini não duravam 15 dias. Mas ela é ali, pronto, ela é tipo imagem de marca, percebes? O gajo diz para o carro e ela pumba! É logo. Ontem já estava parada. Exatamente, não, mas se ele diz é ali, acabou, é porque ele quer mesmo parar naquele sítio. Mas não há uma única travagem suave. É. Quer dizer, acredito que ela quando seja para abrandar e assim faça suavemente, mas quando é para parar, cara. Eu estou mesmo a vê-la tipo a chegar aos semáforos, está vermelha, ela vem a fundo, chega lá à frente, tufa. Vai tudo, até com a cabeça no vidro. Tudo, corre-nos lá no tablier, é assim mesmo. Mas é engraçado que é sempre a fundo. Mas sim, é verdade. É assim. Mulheres. Não é mulheres. Não é, eu não sou assim. Por acaso é verdade, até és bastante soft. Acho que até sou fixe a conduzir, até hoje. Sim, pelo menos eu deixo de conduzir o meu carro e não acontece muitas vezes com outras pessoas. Pronto, estás a ver? É uma confiança. Ora bem, fantástico. Um beijo pelo ar. Ora bem, e depois eu tenho aqui, é a última nota, portanto vamos ter que falar muito mais porque isto ainda vamos muito curtinho. Também não temos que fazer sempre podcasts compridos, mas diz que depois eu também tenho coisas para dizer. Não estás a dizer nada, pensei que já... Não. Eu lembro-me de algumas coisas, não lembro de muita coisa, mas ainda lembro de algumas coisas. Eu tenho aqui uma nota a dizer que o Ed Sheeran é um parolo. Porquê? Porque o toque dele é a música Shape of You. Isso é muita parola. Sim. Ed Sheeran, por amor da santa. É verdade. Por amor da santa, tira lá a tua música de toque de telefone. É verdade. Eu por acaso não tenho a dizer que é parolo, achei piada. Foi um facto engraçado. Ok, meteste a tua música como toque. Eu agora vou dizer, eu também sou parolo porque eu tenho as minhas fotos como wallpapers do PC. Pronto, estás a ver? Por acaso só tenho uma foto como wallpaper. Mas sim. Cada um com a sua. Mas achei piada ele ter a Shape of You como... Ok, porque não? Pelo menos não pagou por ela, suponho. Estás a ver? Verdade.
Conta-me então. Então, o que é que tu achaste da parte... Porque eles no fundo... Pergunta já, fogo. Não é o preferias, não é nada disso. Ok? O preferias, até já temos uma categoria. É o preferias. Acho que é como se chama mesmo... Temos que fazer um jingle. Querias isto ou aquilo? Pronto. Temos que fazer um jingle. E depois eu ponho. Nós estamos aqui a falar. Sim, um jingle. Tipo uma musiquita. Ok. Tu preferias. Sim, já percebi. Olha, vai ser esta. Está gravado. Ok, já percebi. Não, aquilo que eu queria falar, porque o filme é mais do que isto, não é? O que é que tu achaste da parte da relação entre o nosso ator principal e a outra moça? A amiga dele. A Emily. Sim. É a Ellie. Exatamente, Ellie. O que é que eu achei em termos de... Porque eles... acho que é algo que se calhar acontece muito, em que eles são muito amigos e Sim. São mesmo muito amigos já há muito tempo, e está ali um à espera do outro, digamos assim, para dar o próximo passo, não é? Sim. O que é que tu achaste disso? Olha, eu achei que ela diz uma coisa que é muito válida quando o confronta e que diz que gosta dele, que é, porque é que alguém havia de andar sempre contigo a carrinho? Porque ele não conduz, para quem não viu o filme. Sim, ele não conduz. Ela levava-o para todo lado. Todo lado. Ela levava-o para todo lado. Mesmo sendo a manager dele, que era a manager dele, que não recebia nada, não é? Não sei. Acho que não, pelo menos não. Acho que ela fazia aquilo por acreditar, por gostar das músicas dele e por. Não sei. Alguma coisa. É um bocadinho como tu. Sim. E os meus chocolates. Não, desculpa, eu sou bem pago, então. Queres mais nada que isto? Ai, sim, não, mas eu estou a perceber. Não, e eu acho que ela estava ali a apoiá-lo. Sim, ela quando o confronta, eu acho que ela diz-lhe mesmo isso, e eu acho que é uma coisa que é mais do que óbvia quando nós estamos a ver o filme. Quer dizer, meu amigo, essa gaja claramente gosta disso, não travava a fundo assim dessa maneira. Sim. Não, mas acompanhava para todo lado e estava lá e esperava e não sei o quê, só ela. Tipo, tu não arranjas uma amiga, ou tu não arranjas um amigo, não é? Que faça isso. Tipo, eles têm a vida deles, quer dizer, não é por mal, é porque há outras coisas para fazer. Mas alguém que está lá disponível para tudo é alguém que gosta de ti claramente. E eu acho que ele, lá está, eu acho que ele faz assim meio totó no filme, entre aspas, não é atrasado nem nada disso, mas faz assim meio de, tipo aluado. E eu acho que uma das coisas que ele foi aluado é nunca ter percebido que ela efetivamente gostava dele, que eu acho que já toda a gente tinha percebido. Yeah. E quando vai a ver, se calhar depois é tarde demais. Que acabou por não ser. Que acabou por não ser porque, pronto, acabou por não ser. Mas podia ter sido. Podia ter sido. Se o filme se não acabasse em clichê. Exatamente. Teria sido. Exatamente. Do leite. É muito leite em português. Exatamente. Sim. Mas achei, é assim, a relação deles é muito engraçada, até porque na realidade é assim que funciona. Nem sempre a pessoa que está de um lado percebe. Ou seja, estás tão habituado àquilo que tu não vês a tua relação de fora com alguém. Estás a perceber? Nós estamos a ver de fora, é fácil de julgar. Sim. Ter uma opinião, mas tu nem sempre vês a tua relação, nunca vês a tua relação de fora. Portanto, às vezes é difícil de julgar essa parte. Portanto, eu achei que é uma relação normal que pode muito bem acontecer e acontece se calhar com muita gente. Não. Pronto. E o que é que tu achaste de... Porque assim, para mim foi um bocado estranho, coitado. Lá lembras-te daquele amigo que os ajudou a gravar, que lhes deu o estúdio ao lado da linha de comboio? Sim. Pronto. O Nick. Pronto. Ela começou a namorar com ele depois. Lembras-te? Sim, ok, sim. Quando falaram sobre isto e ele disse que já nem sei, ele ia depois para fora, não é? Fazer os concertos e assim. Exatamente, ele foi para Los Angeles gravar, pronto, porque ele passou a ser representado pelo label do Ed Sheeran, não é? Não estou a dizer a moça, sim. Pronto, e então ele ia para Los Angeles gravar, não sei o quê, e tinha que ir e whatever. Pronto, e ela então decidiu seguir com a vida dela e começou a namorar com o outro moço. Mas eu achei um bocado uma transição assim, um bocado tipo, um bocado rápida, não sei. Forçada? É assim, aparentemente, pelo que deu a entender, ele já gostava dela há muito tempo. Esse tal amigo deles. Eu suponho que sim, senão não tinha emprestado o estúdio à borla. Pronto, já gostava dela há muito tempo. Mas, não sei, senti que ela começou aquilo só para... Eu acho que isso não se deve fazer, só para entreter, entre aspas, só para apagar o outro. Eu não acho que tenha sido essa a razão. Eu acho que ela foi, como tu disseste de início, tentou seguir com a vida em frente.
Sim, mas ela gostava do outro. Sim, mas o outro já não estava em jogo. O outro saiu. Pronto, e começa a namorar com o outro só porque o outro saiu. Não é assim, aquilo passaram-se meses, não é? Se ele gravou um álbum inteiro, aquilo foi bastante tempo, aquilo não foi de um dia para o outro. Mais... Okay. Agora, eu percebo a cena de, ok, se esta pessoa não está em jogo, ok, eu tenho que sair daí, tenho que tirar daí a cabeça. Então, e quando ele... Mas espera, deixa-me só terminar. Mas certo. Acho que o filme não ter retratado bem o time frame, eu acho que é um problema. Eu acho que deviam ter dito, eu não sei se dizem, mas acho que não, deviam ter dito, ok, passaram X meses e ela agora está com o gajo. Não é tipo, parece que foi de um dia para o outro. Sim, pareceu um bocado que ela lhe ligou a dizer, olha, estou a sair com X. E isso em termos de filme eu acho que podia ter sido um bocadinho melhor retratado, ou ele ter a barba maior, por exemplo, uma coisa visual, se não quisessem escrever no... ou tipo ser verão e depois de inverno, por exemplo, mas isso calhar é difícil notar, mas só se tivesse neve mesmo, ou uma coisa do género. Mas sim, uma coisa qualquer visual, sim. Que ok, já passou imenso tempo, estás a ver? Ok. E o que é que tu achaste da parte em que basicamente ele está a dar o concerto? Parece que estás a trabalhar na SIC, man, fazer entrevistas, eles contratam-te. Pronto. O que é que achaste daquela parte em que ele está a dar o concerto, não é? Acho que é o último. Qual concerto? Não é o último. O último é lá em cima. Não é esse. Não é não. Acho que não é esse. Não, esse não é o último, não. Pronto, mas ele está a dar um concerto. Sim. Ainda com a parte do Ed Sheeran, ok? Ok, então não é aí, sim. Exatamente. Acho que era aí, olha, agora estou um bocado confusa. Sim, não interessa. Sim, não interessa nada. O que é que tu achaste? Está lá ela na plateia com o namorado atual dela, não é? E ele diz... Atual, que é o gajo do estúdio. Sim. E ele começa a agradecer, porque no fundo acho que nunca o tinha feito e porque ele sentiu a realidade de que ela realmente deu imenso dela para ele e acho que ele nunca tinha agradecido da forma certa. Sim. Pronto, e ele agradece e diz... Pede para ir buscar e não exatamente, sei e que acho que diz mesmo que a ama, não foi? Eu acho que... não sei. Que ela está nos bastidores, eu acho que ele chegou a dizer isso. O que é que tu achaste disso? Eu acho que esse é o último e é o concerto em que ele diz a verdade toda a toda a gente. Sim, mas ele depois disso acho que ainda faz não sei, mas não interessa essa parte. Eu quero saber... Eu acho que ele depois está a dar aulas a putos, mas eu acho que ele não... ok. Eu acho que esse é o último concerto em que ele diz que as músicas não foram escritas por ele, foram escritas pelos Beatles, que não existem Beatles, mas existem as pessoas existem, ele vai visitar um dos Beatles, pronto, é uma parte do filme. E diz que as músicas foram escritas por XXX, Ringo e não sei quantas. Certo. Pronto. Mas a minha questão é, porque depois no fundo eles falam quando saem cá para fora, encontram-se, não é? Sim. Estão lá os 3 ou os 4, depois está lá a outra gaja que acaba por ficar a namorada dele. Não sei se reparaste. Sim, a outra gaja que apareceu do nada. Sim, do nada, nem sei quem é. Também o que é que tu... Porque ela logo aí tipo descartou entre aspas o gajo. Tipo, que namoro é que eles tinham, não é? Para ele, o Jack, é Jack que ele chama? O outro? O ator principal. O principal é o Jack, sim. Pronto, para o Jack dizer que gosta dela e ela descarta o outro. Tipo, olha, temos pena, mas realmente eu acho que isso foi um bocado coitado do outro, não é? Coitado do outro, mas ele também não se rolou nada porque encontrou logo o outro e está tudo bem. Não, ele não se rolou e até disse que percebia. Eles disseram tudo. Estes filmes as pessoas são muito compreensivas. Mas eu na achei vida real que... leva 2 esquetes o gajo. Mas... Coitado, não é? Coitadito dele. Mas a vida também às vezes não é justa com todos. Eu achei que se era uma coisa que ela sentia... Sim, eles eram a cara um do outro. O outro estar a forçar só ia ter uma mulher desagradada para o resto da vida. Portanto, eu acho que aí também não... Podia não ser desagradada, mas não ia ser se calhar aquela paixão. Pronto, eu acho que aí também não se deve forçar. Se não funciona, não funciona. Pronto. E às vezes, pronto, tu gostas de um gajo que é fingidor de Beatles, acontece. Pronto. Na vida, não é? Na vida, sim. Pronto. E não sei se tenho mais alguma coisa a dizer. Não, mas devias. Sei. Porquê? Porque devias. Este é o podcast da menina, devias dizer muita coisa. Mas eu às vezes não tenho assim tanta coisa por dizer. Então posso fazer perguntas? Faz-me perguntas. Então, isto é uma entrevista hoje. Então vamos lá. Então primeiro quero-te perguntar, no geral, o que é que tu achaste do filme? Não faças rating ainda, diz-me só o que é que achaste. No geral gostei do filme. Achei que foi mexeu em coisas interessantes das reações das pessoas, das atitudes do próprio Jack, como personagem, que é que ele ia fazer, e todo esse drama que ele viveu e esse medo, apesar de estar a ter sucesso, toda aquela coisa, tipo aquela dupla, estás a ver? Aquele sentimento duplo, não é? Sentimento duplo? Sim, tipo, ok, estou a ter sucesso, mas ok, estou, sim, exatamente, estou a fazer, sei lá, plágio.
Pois não era, ninguém se lembrava, portanto não. Está bem, mas ele sabia e ele tem uma consciência. Está bem, mas não é plágio porque não existe aquilo gravado. Certo, mas não foi. E existiam duas pessoas por algum motivo que. Essa parte eu ia comentar a seguir, sim. Pois, que se lembravam. Sim, e eu por acaso, e ele, acho que o ator na história também estava à espera que eles fossem criticar, fazer queixa, blá blá blá. Mas primeiro, não podiam porque não havia nada gravado. Portanto, ninguém tinha direito sobre aquele. Sim. Pronto. Segundo, eu fiquei agradavelmente surpreendido. Exatamente, eu também. Pelo ponto que eles levantaram, que é: ok, já não existe as músicas dos Beatles gravadas. Se tu as gravaste e eu agora posso ouvi-las quando quero, tu estás-me a fazer um favor, não me estás a estragar. Foi bonito. Não me estás a estragar uma memória, estás-me a criar uma nova e eu posso ouvir as músicas dos Beatles agora quando quero. Yeah. Não é? Ou seja, levantaram um ponto super interessante e eu acho que foi muito bem jogado da parte de quem escreveu o argumento, de pôr esses dois como fãs, sim, um russo e uma, já não sei, a outra irlandesa, suponho, como fãs e não como antagonistas. Podiam chegar ali e dizer: não, isto é plágio, agora queremos royalties. Sim, porque acho que no fundo toda a gente fica a pensar que é isso que eles vão fazer. Sim. Por isso é que ele também tem esse tal medo. Até porque eles estão com cara de caso quando estão a ouvir o último concerto juntos. Yeah. Não é? E antes de o confrontarem, que é o concerto que ele dá em cima da casa, em cima do hotel, não é? E por acaso é engraçado ver que eles dizem: não, estás-nos a fazer um favor porque a gente lembrava-se das músicas, mas já não temos como ouvir porque não existem. Yeah. Portanto, acho que levantaram um ponto super válido e acho que foi muito bem jogado da parte do filme, sim. Yeah. Foi muito interessante. Podiam ter ido pelo caminho contrário e acho que foram pelo caminho certo, a meu ver. Foi uma agradável surpresa. Concordo. Já de claro. Então, e diz-me uma coisa: és fã dos Beatles? Eu gosto. Então canta uma música. Gosto. Estás a passar o quê, credo? Não, mas gosto. Eles têm letras muito... Têm letras bonitas. Tem. Algumas, sim. não é? Algumas, outras eram só tipo, claro, drogavam-se e tal e aquilo passava. Mas têm letras muito bonitas. Certo, então este filme, ou seja, quando tu foste ver, sabendo que era um filme sobre as músicas, não sobre os Beatles, mas sobre as músicas dos Beatles, tu pensaste: ok, porra, vou ouvir músicas que gosto, certo? Eu não sabia que era. Não sabias? Não. Eu pensei que sabias o que é que ias. Não, eu nem sei como é que este filme foi escolhido, honestamente. Também não sei. Estava lá. E vimos. Estava disponível e a gente, olha, bora ver este. Yeah. Não, por acaso não. Eu por acaço sabia do que era o filme, já tinha ouvido falar. Sei que eu estou a perguntar. Porque eu não sabia. Quando são filmes que têm músicas que eu gosto, eu penso sempre: ok, este filme para mim é um bocado tipo preconceito, no melhor sentido possível, mas este filme já tem músicas que eu gosto, portanto já vai ganhar uns pontos. Sim. É por isso é que eu estava a perguntar. Ok, estou a perceber, mas não sabia. Pronto, porque uma coisa é ver um musical tipo Mamma Mia, que eu não gosto de ABBA, portanto para mim é tudo lixo. Peço desculpa aos atores, mas é tudo lixo aquilo para mim. Agora, se tiveres um musical de Guns N' Roses, eu estou na primeira fila. Ok. Estás a perceber? Sim. E é um musical na mesma, não vai receber 9 pontos nem 8 pontos meus, mas passo a hora e meia, a hora e 40, 2 horas a curtir música. Portanto, estás a perceber? Tanto que, por exemplo, os Metallica lançaram um filme, aquilo basicamente é um concerto, mas tem uma história por trás bué da fraquinha. Como filme é caca, mas como concerto para mim, tipo top. Ou seja, eu encarei aquilo como, vamos ouvir um concerto dos Metallica, brutal. Ok. Estás a perceber? E por isso é que eu estava aqui a ver se... Não, mas não. Da minha parte não foi, nem sabia mesmo. Então, e vamos passar então à parte dos ratings. Sim. Que rating é que dás? E vou-te fazer outra pergunta. Se gostando das músicas dos Beatles te influenciou esse rating? Ok. Eu vou dar 8. Vou dar 8. Eu gostei não influencia, ou seja, ajuda, mas não... É que eu gostei muito da interpretação dele, estás a ver? Interpretação ao nível do filme ou das músicas? Das duas. Ok. Mas gostei tipo, ele a cantar aquilo assim, quando ele cantou a primeira de todas, que foi o Yesterday. Foi? Aos amigos. Não me lembro. Acho que foi. Não me lembro, mas ok. Acho que foi. E lá na esplanada, Sim. Pronto. E eles não sabiam, estavam a ouvir e a letra, deviam estar a prestar atenção porque ele escrevia, não é? Sim. E a maneira acústica, estás a ver? Sim. Foi isso que eu gostei. Ok. Gostei muito de ouvir assim, tipo, suave, estás a ver? Um 8.
Sim, para mim é 8. Sólido, um 8 sólido. Sólido 8. Sólido. Sim, duas bolinhas uma em cima da outra. Que é o que é um 8. Ok. Não pensei em outras coisas, por amor da santa. 2 círculos então. não melhorou. Posso dar o meu? Força. Eu vou dar um 7,5. Ok. Eu gostei muito do filme. Primeiro achei que os atores top, pelo menos os principais, os dois principais, não é? Sim. Depois achei que o Ed Sheeran só veio estragar. Tipo, o Ed Sheeran vai cantar, não venhas fazer filmes. E achei que, lá está, era um filme que abordava ali cenas muito engraçadas. Tipo, se isto, ok, é sempre sci-fi, é sempre fantasia, mas esquecendo que aquilo, ou seja, esquecendo que a base é fantasiosa, nunca poderia acontecer, mas esquecendo isso, eu acho que o filme foi todo muito interessante e abordou vários temas do mundo da música e gostei imenso. Pronto. Sim, eu também gostei. Achei que os atores estiveram todos impecáveis, lá está, tirando o Ed Sheeran. O Ed Sheeran vai cantar, mas eu estou a brincar, não, até achei piada. Eu gostei, mas ele não deve ser assim, não é? Na realidade, acho eu, porque eu às vezes no filme achei que ele tratava o outro um bocado tipo, especialmente quando ele foi à casa dele, lembras-te? Sim, o Ed Sheeran foi à casa do outro. Convidá-lo para fazer a abertura da tour. Sim, deu-me, tipo, o outro ficou bué pasmado como é que ele estava em casa dele, estava ainda um bocado, sei lá, congelado, não é? Sim. E o Ed Sheeran estava bué, sei lá, parecia meio demasiado à vontade, estás a ver? Sim. Não sentiste? É assim, quer dizer, um gajo daqueles, eu também, se fosse conhecido mundialmente, eu acho que também estaria à vontade. Quer dizer, uma pessoa passa por tanto e conhece tanta gente. Sim, mas estás na casa de uma pessoa que não conheces. Está bem, mas ele também não fez nada de mal. Não fez, mas estava demasiado à vontade, na minha opinião. Mundo, eu acho que o mundo passa a ser, pelo menos eu tenho visto à medida que vou crescendo, não é? E vou tendo, isto vai soar bué da mal, mas à medida que vou tendo mais importância na minha área, vou notando que também vou deixando de olhar para aquelas pessoas que eu como é que se diz? Idolatrava. É? Pronto, não sei, vocês perceberam. Sim. E estou a trazê-las cá para baixo. Estou a ver que cada vez mais, isto vai soar mal outra vez, vou dizer mais uma vez, mas estão ao meu nível, estás a perceber? Ou seja, já não tenho problemas em chegar ao pé de um CEO de uma empresa qualquer e tratá-lo por tu. Estás a perceber? Ok. E eu acho que quando tu és o Ed Sheeran, né? Tipo, o mundo passa a ser uma conchinha pequenina e então tu já navegas de uma maneira diferente, mais descontraído, sem tantas, sem tanta coisinha. Toda a gente sabe que és o Ed Sheeran, tipo, toda a gente te conhece na rua, estás a perceber? E eu acho que foi um bocadinho isso, ou seja, ele não foi desrespeituoso com ninguém, não é? Agora sim, estava muito à vontade, mas acho que seria o normal para qualquer estrela mundialmente conhecida, digo eu. Ok. Digo eu, com os nervos, não sei. Está ótimo. Tá? Então pronto. Queres que eu te diga algum trivia? Diz-me lá, o que é que tens a dizer? Não tenho trivia para ti. Não. Pronto. Aqui no trivia diz uma coisa, que o Himesh Patel did all the singing and playing in the movie. A sério? Sim. Fantástico. E eu vou dizer, é mentira. Porquê? Pelo menos a parte da guitarra, eu tenho a certeza absoluta, pelo menos a parte que deu para ver a mão nos acordes. Eu tenho a certeza que está errado. Portanto, ele não fez all the playing in the movie. O singing até dou de barato, não sei. Mas o playing não fez pelo menos numa música. Só uma é que dá para notar, o resto não dá para notar. Pronto. Mas está performed por exemplo, o Summer Song, lembras-te que era o original dele? Tem aqui várias pessoas que escreveram, mas diz mesmo performed por ele, atenção, portanto há que dar crédito. Agora, pronto, depois há uma frase que por acaso está no IMDb que eu achei piada, porque é um bocado verdade, que a Ellie diz que miracles happen all the time, e o Jack diz, tipo o quê? Like what? E ela diz, o Benedict Cumberbatch becoming a sex symbol. E eu acho bué da piada porque o homem realmente é bué da estranho e realmente é considerado um sex symbol, portanto, tipo, como é que isso aconteceu? Mas lembro-me disso. Ou seja, o rating no IMDb está a 6.8 neste momento. Sim. No Rotten Tomatoes está a 64% pelo Tomatometer e 89% pelo Audience. Pronto. E eu vou ler aqui o que é que os critics escreveram. É uma frase pequenina. Yesterday may fall short of fabuloso. But the end result is still a sweetly charming fantasy with an intriguing, albeit somewhat underexplored premise. Ou seja, tradução. O Yesterday pode não ser fabuloso, mas o resultado final ainda é uma fantasia charmosa, engraçada, com uma premissa intrigante,
se bem que um bocadinho subexplorada. Eu acabo por concordar um bocadito com isto. Acho que é a única falha do filme e por isso é que dou um 7,5. Ok. Pronto, mas aparecem pessoas interessantes. Aparece a Kate McKinnon, que é uma atriz muito conhecida na parte da comédia. Fez os Ghostbusters fêmeas. Aquilo é só Ghostbusters. Aparece o James Corden, né? Aparece a Ana de Armas, só para que se saiba. Pronto. E aparecem assim alguns gajos com algum peso, digamos assim. Não há um filme low budget. Okay. E da minha parte está... Então vou fazer a famosa questão. Jingle. Preferias? Agora relacionado mesmo então com o filme. Tu naquela cena lembras-te que ela está a comer a sua sanduíche antes de ir embarcar supostamente, ou que é apanhar o comboio ou lá o que é? Sim, que ela perdeu o comboio ou o que é que foi? Sim, ele diz que precisa de falar com ela e está lá no café, ela está a comer. Sim, pronto. Eu gosto de sanduíche, sim. Pronto, a minha questão é: qual é que tinha sido a tua escolha? Se fosses o Jack, sim, terias ficado, como ela disse, se ele gostava mesmo dela, para tomar uma atitude e ficar, não é? Sim. Ou terias ido à tua vida de famoso e de cantor, ter sucesso aí pelo mundo fora? Ele foi, só para que se saiba. Ele foi, exatamente. Eu também teria ido. Ok. Não é que eu acho que o dinheiro é mais importante que o amor, não é nada disso, mas eu acho que é importante as pessoas serem felizes na vida e ele só seria feliz a fazer o que gosta. Certo. Pronto. E eu acho que se houver, agora vai soar mesmo tipo a lamechas, coisa e tal, se houver amor, ela não vai a lado nenhum. Portanto, ele pode ir gravar o álbum, volta e ela estará lá. Ok. Que era o que ele ia fazer, ele ia gravar um álbum. Sim. Pronto. Ela estava era com outro. Ok. E ele... Mas lá está, dá-se sempre... Eu concordo. Eu não sei se me queres fazer a mesma pergunta. Quero, coincidência. Mas eu também faria a mesma coisa. Porquê? Porque eu acho que se ele não fosse, iria ser uma pessoa frustrada. Exatamente. Iria estar a pensar, eu devia ter ido, se calhar. Sim. Ficava sempre, não é? Por uma coisa que não fizeste, não sabes. E é uma oportunidade única na vida, não é? Sim. Quer dizer, não é algo que aparece todos os dias. E eu acho que aquilo provavelmente tu não ias conseguir novamente. Sim. E pelo amor tu consegues sempre lutar e dar virar o mundo ao contrário, não é? Porque só depende de ti e da outra pessoa. Sim. Agora aquilo não ias conseguir nunca mais. Sim. Concordo plenamente, e era exatamente pela mesma razão que eu fazia exatamente o mesmo que tu. Exatamente. Eu acho que... Foi uma boa escolha. É assim, eu acho que o romântico que tiver a ver o filme diz, devias ter ficado, blá blá blá, podes perder a miúda. Ok, mas a vida não é só romance. Ponto número 1, não é? A vida, uma pessoa para ser feliz, são bué das cenas, são bué das variáveis. E uma delas... Mas olha que ia gostar bastante, pelo menos falo por mim, ia gostar muito, muito fazer essa escolha. Está bem, mas mas há escolhas difíceis na vida, não é? Quer dizer, uma pessoa quando faz alguma coisa abdica sempre de outra. E será que se tivesses, porque tu ali, tiveste ali, ou ele teve ali, tipo 3 segundos, ou o que é que foi, quase, para decidir, não é? Acho que foi mais tempo, mas ok. Não, mas porque ele estava já ao telefone, a outra estava a dizer que ele tinha que sair e não sei quem. Aquilo foi que ela fez-lhe essa pergunta mesmo no finalzinho, que ele tinha que ir embora. É tão estúpido. Foram uns segundos. Achas que se ele tivesse tido mais tempo, ficava? Não. Eu acho que ele chegava sempre à mesma conclusão, que aquilo é uma oportunidade once in a lifetime, e acho que o amor, se é amor a sério, o amor perdoa e percebe e entende e... Achas que o amor dela não era tão válido? Porque ela não esperou por ele? Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que ela pensou que ele tinha basado e então ela continuou com a vida. Eu acho que é legítimo, não acho que tenha sido nenhuma infração. Acho que é legítimo. Ok. Então, a pessoa segue com a vida em frente. Claro. Nunca se sabe, não é? Ele podia nunca mais voltar. Claro, sim. Podia arranjar lá outra pessoa qualquer. Pois podia. Também. Ele era um Beatle. Ora bem. Portanto, era fácil ter gajas. Não, mas acho que é importante que as pessoas tenham uma vida equilibrada. E a equilibrada não é só ter um grande amor e depois o resto ser tudo... Porque depois tu acabas por perder isso, porque és uma pessoa frustrada, és uma pessoa... Sim, o problema mesmo é essa, é a frustração. Portanto, tu ganhas a miúda num momento, mas depois não teres aquilo que ambicionas da vida. E eu não digo tipo altas cenas, tipo, quero ter um Lamborghini. Não é isso, mas tipo... ser realizado no teu âmbito profissional, pessoal, blá 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 blá.
Sim, está bem. Estamos conversados. Estamos, sim, senhora. Pronto. Tá bom? Está bom para ti? Para mim está ótimo. Eu não sei se as pessoas vão gostar de deixar likes, mas eu espero que sim. Ajuda, não é? Ajuda aqui a impulsionar a coisa. Sim. É verdade. Podia ser que os Doritos nos patrocinassem. Opa, eu gosto tanto de Doritos. Não digas mais nenhuma vez o nome. Chili. Os de Chili. Só mesmo esses. Mandem caixas. Que eu já... Porque assim, aquilo está cada vez mais caro. Fogo. Sim. Eu não como isso muito, mas... Mais vale pôr aquilo na coisa. O quê? Mais vale comer gasolina do que andar. Estás a ver? É. Mas pronto, espero que tenham gostado. Se não gostarem, deem-nos o benefício da dúvida e voltem para o próximo. Sim, que uns correm melhor, outros correm pior. Às vezes é o cansaço, é tudo, sim, não é? Tipo, disposição. São 10 de uma vez e deixem like em todos. Pronto, pelo menos o like mostra, continuem, não desistam, não é? Sim. Porque nós temos muito esse problema. Sim, nós temos sempre a desistir. Nós numa semana gravamos 2, na semana a seguir gravamos 3, depois gravamos 4. Estamos sempre a desistir. Isto é assim, se for tão divertido de ouvir como é divertido de fazer, está ótimo. Sim. Porque é algo mesmo engraçado. Pronto, já chega. As pessoas não têm nada a ver com a nossa vida pessoal. Se a gente gosta ou não. O que isto interessa? É tudo negócio, caralho. É tudo negócio. Eu quero é a Renault patrocinar esta porra. A Renault? Sim. Pronto, está bem. Sim, Renault. Estás a ouvir? Alguém? Da Renault? Ou dos Doritos? Já chega, não podes dizer o nome mais vezes. Bolas, eu esqueço-me, é que é tão bom. Então vá. Por mim está feito, por ti está feito. Está feito. Então, adeus. Adeus.